Muito bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? É uma alegria ter vocês aqui no Debate Pronto. Bom dia, Marinho Silva. Bom dia, tá caindo tudo os negócios aqui, mas isso é bom porque é um sextou quase final de ano, então já estamos em ritmo de férias. É isso aí. Você é daqueles também que pensam que o dezembro é a grande sexta-feira do ano, não? Eu acho que dezembro é o fevereiro do ano, cara, porque termina o mundo e não termina dezembro, né? Não chega nunca as nossas férias. Eu já tô assim, eu acho que chega o carnaval e não chega Natal. É isso mesmo. Vamos chamar logo o nosso convidado, que hoje é uma pessoa sensacional, um profissional de destaque aí no cenário nacional e internacional. Eu estou falando, diga. Não, e depois tem outro detalhe. Vamos fazer um bate-bola, então, para dar Vamos, uma chamada. claro. Bate-bola agora com um cara experiente. Um bate-bola com um cara experiente, que é o nosso querido amigo, professor Renê Simões. Muito bem-vindo, professor. Muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no Debate Pronto. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marinho, que depois eu vou descobrir por que Marinho, que eu não sei ainda. E quando você fez a sua postagem, muita gente escreveu para mim. Eu disse, não é possível. Você vai falar com aquele cara que você fazia os comentários, que você era contra e você não apoiava. E eu disse, olha, quando ele me chamou, eu fiquei surpreso realmente com a chamada. Eu pensei que... Ainda perguntei para ele, vamos brigar aqui ou vamos deixar para brigar no programa? Mas eu me lembrei de uma coisa super interessante que o Dom Helder Câmara falava, que foi o arcebispo de Olinda, e ele dizia, quem discorda de mim não é meu inimigo, me completa. Então, o grande barato da democracia é a gente poder discordar abertamente ou internamente, né? A gente poder ter o direito de dizer assim, o que esse cara faz, eu não gosto, eu não faria. E ele dizer, olha, o que você faz, eu não gosto, eu não faria, e a gente conseguir conviver, porque ou você pode ter convivência, o que é uma sociedade harmônica, é você ter convivência. Ou você pode viver em conveniência, é uma sociedade totalmente desarmônica, porque só interessa o que eu penso, o que eu gosto, o que vocês dois não me interessam. Então, isso não é uma sociedade. Então, por isso eu estou aqui, estou feliz em estar aqui e poder dar uma demonstração do que o meu caminhar é igual ao meu falar. Eu sempre falo isso e caminho fazendo isso também. Vou aproveitar já de início, fazer um comentário que eu tenho feito sobre a camisa do Botafogo, que são dos ossos quebrados. Foi uma campanha que o Botafogo teve ideia, a Paula Young, quando ela viu aquele cara socando aquela mulher no elevador, ela ficou absolutamente fora de si. Ligou para o rapaz que faz toda a parte de ações do Botafogo, falou e ele teve uma ideia. Ele botou um raio-x nas costas de um jogador com ossos quebrados, aí quebraram o número. E o que é mais interessante é que essa camisa que eu ganhei aqui foi a camisa que eles usaram logo depois do jogo contra o Corinthians, que o Corinthians gostou tanto da ideia e que quis fazer igual. E aí o Corinthians aproveitou aquilo de quem matou Odete Reutemann, e aí eles colocaram os ossos quebrados, tá aqui os ossos quebrados da camisa do Botafogo, que o Corinthians... e depois eles puseram embaixo quem matou Sofia, quem matou Maria, quem matou Lourdes, quem matou Débora. E aí o Botafogo e o Corinthians entraram nessa campanha, estimulando as mulheres a denunciarem e fazendo com que os homens, pelo amor de Deus, tenham consciência de que o caminho não é esse. O senhor tem total razão. Não, só para complementar. Não, é que teve uma ação da OAB aqui do Paraná também, né? No sábado, estava lá no evento,
eles fizeram a entrega, uma passeata das mulheres contra o feminicídio, a violência dos homens, mas elas falavam sobretudo para que os homens participassem. A adesão foi maciça dos homens no evento ali que saiu da Santos Andrade, que o professor René conhece, a gente esteve em Curitiba, ali no centro de Curitiba, e foi bem legal nesse sentido. Pode falar, Marinho. Não, e uma coisa interessante, eu já vou falar o que me surgiu aqui nessa fala do professor René lá no início, mas uma coisa assim que eu acho que é muito importante, já que nós estamos nesse assunto, é de, além de acolher a vítima... Eu vou ter que trocar o meu carregador, porque... Tá. Deixa eu chamar minha esposa aqui, amor, me traz o teu carregador, por favor, que o meu não está funcionando, não. Que é, além de nós acolhermos a vítima, quando existe a possibilidade, enquanto sociedade, de acolhermos a vítima, mas de nós tratarmos o agressor. Porque se por acaso não há o tratamento do agressor, ele vai para uma outra relação com uma outra companheira e ele vai agredi-la também. Então, é algo que tem que se trabalhar nos dois lados, é extremamente importante e necessário. Professor René, também eu sinto tudo isso que o senhor está sentindo, que você está sentindo, com relação a esses tratamentos que o Fernando faz com a gente, até porque você, como eu, grandes atleticanos paranaenses que somos, a gente acaba sofrendo, com esse bullying, ou não vou falar bullying porque quando a gente sofre em razão de uma especificidade nossa, né? Mas no caso do Schumacher, ele não consegue se conscientizar que o Atlético Paranaense é o maior clube do estado do Paraná e ele acaba atacando gratuitamente a gente, assim como ele me ataca, eu tenho certeza que ele te ataca como um grande atleticano e fã que você é do Clube Atlético Paranaense. Eu só não cortei seu microfone porque aqui é um ambiente democrático, entendeu? Se fosse num ambiente antidemocrático, como a Câmara dos Deputados, que lá não tem democracia, lá eu cortava o seu microfone. Ia ser demitido como sendo seu vice, seu assessor. Professor, esse líder caiu agora. Posso fazer a primeira pergunta, Marinho, se me permite? Claro que sim. Professor René, a gente conversava ali no WhatsApp, né, ajeitando essa nossa reunião, essa nosso bate-papo aqui, e o professor falava de uma dificuldade, possível dificuldade, uma necessidade de lidar com a nova geração, não só na sala de aula. E por que eu estou trazendo esse tema? Não só porque o professor é professor, mas o Marinho também é professor de Direito Constitucional, nós estamos em sala de aula, eu dou aula também numa instituição aqui em Curitiba, e nós estamos lidando com essa realidade no dia a dia, que é lidar com uma nova geração de pessoas, de alunos, de atletas de futebol, de futuros médicos, futuros advogados, e me parece que o professor tem estudado esse tema, né? Tem se dedicado com relação a isso. A gente tem trabalhado muito em cima do que fazer para conscientizar o atleta. E eu tenho passado a todos os atletas que eu faço mentoria e treinadores também, eu tenho passado muitos depoimentos, né? E quando a gente passa um depoimento do Cristiano Ronaldo, por exemplo, é sensacional. Porque o que é disciplina? Disciplina eu vou todo dia para o treino. Tá legal, eu vou todo dia para o treino. Isso é disciplina? Não, isso é sua obrigação. A disciplina é você fazer aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, mas é necessário. Então, se eu tenho que assistir uma aula numa sexta-feira, 9h da noite, porque está no meu currículo, eu tenho que assisti-la, mas eu não tenho que estar presente. E esse é o problema que os psicólogos estão encontrando agora, a desconexão da cabeça com os pés. Os pés estão num lugar, mas a cabeça está no outro. Ele está com os pés aqui na sala de aula, mas a cabeça dele está lá no baile que ele vai, no barzinho, no compromisso que ele tem. Ele está treinando num clube, mas a cabeça dele está na Europa, a cabeça dele está em outro lugar. Então, essa desconexão do que é o estar total, presente completamente, esse é o grande problema que a gente encontra agora. O segundo problema, que isso junta-se com esse, é a criação que está se dando a essa geração de não poder dar o dislike. Ela tem que ter like para tudo. Dislike ela não aceita.
Então, como a vida não é feita só de likes, é de dislikes também, né? Esses dias um atleta meu, ele diz assim, poxa, não fui escalado. Eu digo, que bom. Aí ele disse, por quê? Porque você sempre foi protagonista, agora você vai sentir o papel do que são seus colegas quando eles não são, e você vai ser mais complacente com eles, vai ser mais benevolente com ele, porque você está sabendo o que é não ser escalado, não ser relacionado para um jogo. E você vai aprender de que você pode ter a insatisfação positiva ou a insatisfação negativa. A minha insatisfação negativa, eu não fui relacionado, eu amanhã vou treinar de cara feia, eu vou treinar menos, cada vez menos, eu não vou me alimentar bem, eu vou fazer tudo ao contrário. Ela vai me afastar do que eu quero. A minha insatisfação positiva, eu não gostei, fiquei insatisfeito. Eu vou treinar mais, eu vou dormir melhor, eu vou me alimentar melhor e eu vou dar um nó na cabeça do meu treinador, que ele vai olhar e dizer assim, caramba, eu tirei esse cara e esse cara está dando tudo dele mesmo. E isso é como professor, quando você não tira uma boa nota, quando você é mal compreendido, quando você perde um negócio que você fez. Então, é essa concepção que eu tento passar para as pessoas e é esse momento que nós estamos vivendo. Professor René, me diga uma coisa, com esses mais de 40 anos de experiência como técnico e depois como coach, como consultor também, você viveu gerações e gerações dentro do futebol. E gerações que também refletem uma sociedade. Nós estamos falando hoje do perfil do jovem, né? E seja na área do esporte, quanto na área profissional, ele tem um perfil diferente do que era antigamente. Você também teve experiência e conviveu com jogadores como Zico, Sócrates, Júnior, aquela seleção de 1982, que para mim foi a melhor seleção do Brasil até hoje, Oscar. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual que é a diferença daquele perfil de atleta lá atrás para o perfil de atleta que nós temos hoje, né? O que lá tem de positivo, o que aqui tem de positivo, que a gente possa entender esse meio aí dessas gerações. Se você fizer essa pergunta para uma pessoa que vai fazer agora dia 17, 73 anos, e não tiver evoluído, ele vai dizer, essa geração é uma porcaria, não vale de nada, eles não querem nada, eles não têm responsabilidade, nada, porque ele não é nativo digital. Mas ele não tentou entender de que esse jovem que eu estou falando agora, ele é um nativo digital. O nativo digital, ele já nasceu com o dedinho teclando lá na barriga da mãe dele. Então, ele tem uma visão de mundo completamente diferente do que tinha o Zico, o Sócrates, né? As informações que eles tinham, as frustrações e as oportunidades que se davam a eles, porque você pega o teu celular agora, está cheio de oportunidades. Pô, faça isso, você vai ficar rico. Enfim, ganhe milhões e milhões. Fulana de tal conta a história de que ganhou milhões sem sair de casa. Hoje está... E os carros maravilhosos. Já tem aviões, já tem estúdios que simulam aviões para que você faça a postagem lá dentro dizendo que você é milionário. Então, nós tínhamos uma geração que não era nativo digital e nós lidávamos com eles com os conceitos que tinham naquela época. Os conceitos agora mudaram. Eu preciso aceitar todos os conceitos? Não. Mas eu tenho que saber que, para mim tocar, todos nós temos um gerador interno de energia. E só você consegue tocá-lo. Mas eu consigo te estimular a tocar esse botão lá dentro. Esse é o grande segredo. E aí você pode ser um cara que, se eu fizer uma análise de perfil tua, que todo mentorado meu passa por uma análise de perfil e ele é analisado em 3 camadas. Como ele é,
por que ele é e o que ele faz. Então eu vou saber quem é você. Você é assim mesmo. Você pode ser um dominante, um influente, ter uma cautela alta, você ter um cara estável que todo dia acorda igualzinho, ou ser um cara instável, todo dia você acorda de bom humor, mau humor. Os teus motivadores, eu posso ter um jogador que o teórico dele, então eu posso sentar com ele, discutir tática com ele, que eu vou tocar o botão de gerador de energia dele. Agora, se ele é um camarada econômico, eu tenho que falar em competição com ele, eu tenho que falar em dinheiro com ele, né? Se eu fosse falar com o Dodô, eu ia falar de beleza, porque o estético dele é alto. O Dodô não comemorava gol feio, só gol bonito. Então, o que te motiva? E depois saber como você se vê e como você vê o mundo. Tem pessoas que veem um mundo maior do que eles, então ele está com um problema sério. Tem outros que se veem maior do que o mundo, ele também está com um problema, que ele pode ter uma extraposição do que ele é, ele achar que ele é mais do que ele é. Então, o que a gente precisa entender? Com quem eu estou lidando? Se eu sei com quem eu estou lidando, eu sei as ferramentas que eu vou utilizar para tocar esse botão de gerador de energia. Com esse eu vou falar de dinheiro, com esse eu vou falar em ser capitão, com esse eu vou falar, ele pode ser um camarada que quer ajudar, é um altruísta, né? Vai ajudar a comunidade deles. Então, a forma de falar com eles não pode ser aquela forma que nós usávamos e falamos igual para todo mundo. E estava tudo bem, estava tudo bem. Hoje não. A gestão da singularidade é o segredo maior para você lidar uma equipe em qualquer numa empresa, aqui na rádio. Eu não posso lidar com você, Marinho, da mesma forma que eu vou lidar com o Fernando. O Fernando, eu já sei a cabeça dele. Ele é extremamente, né? Ele quer fazer um contraste em todo mundo e tocar as pessoas pelo contraste que ele faz. Você eu estou conhecendo agora, vou precisar saber do teu apelido primeiro, para saber por que Marinho. Bota aí, Marinho, bota aí. Então, eu acho que esse é o problema, é um desajuste de quem não é nativo digital com quem é nativo digital. Não são gerações iguais. Então, quem vai se adaptar a quem? Eu não acredito que o nativo digital consiga entender a tua cabeça, né? Porque eu vejo minhas netas perguntando, vovô, como é que era na época de vocês que não tinha celular? Como é que era? Ele não sabe. Feliz, né? Era uma época feliz. Era uma época feliz, como a época deles pode ser muito feliz. Sim. A minha neta mais velha tem 11 anos, não tem celular ainda. Nenhum dos meus netos tem celular. Eles só vão ter celular aos 14 anos. E eu vou presenteá-los. Isso não é norma minha, não. Eu trabalhei isso com minhas filhas e elas aceitaram a ideia. E quando chegam aqui em casa, tem todos os jogos que eles querem, manuais, e TV tem horário para ver e vai determinar o que eles vão ver também. Então, agora, você tem que saber que eles são digitais. Nada contra. O professor é regra dura dentro das linhas e regra dura em casa também, né? Na minha casa, os meus netos só podem fazer o que os pais permitem. Eu não sou o chefe. Não tem essa de que o neto professor, chega limpinho e sai sujinho para o pai e para a mãe. De jeito nenhum. Você já liderou, né? Grupos femininos, grupos masculinos, grupos jovens, grupos de veteranos, já lidou com medalhão, né? Como a gente está, às vezes, numa sala de aula, num grupo pequeno, quem é empresário, está vendo esse nosso debate aqui, muitos amigos nossos que vêm são empresários, e tendo que identificar esses talentos, né? Gestão de singularidade, igual o professor falou, né? Identificar como que eu converso com cada indivíduo, se é pelo toque, se é pela conversa, se é pela palavra, né? E dentro do vestiário, do clube, assim, qual foi uma experiência que te marcou nesse sentido, que você tinha muita gente, muito diferente, e isso funcionou muito bem, ou então outros, era muito difícil, e aquilo lá realmente não deu. Como é que foi? Você consegue lembrar, assim, de 2 grupos, enfim? Na Jamaica, eu disputei 20 jogos para classificar.
14 deles eu disputei só com jogadores locais, que jogavam no Campeonato da Jamaica. E nos 6 últimos, eu teria que jogar contra Costa Rica em casa, El Salvador, Estados Unidos, El Salvador, Canadá e México, 6 jogos. Eu descobri que eu não conseguiria classificar só com esses jogadores. Eu fui à Inglaterra, o que eu ia sempre ver jogadores, eu disse, vou trazer 3 jogadores para aumentar o meu profissionalismo. E aí foi muito interessante, porque a postura deles, quando chegaram, era totalmente diferente da dos jamaicanos que estavam lá. Eles eram filhos de jamaicanos, criados na Inglaterra, jogando nas ligas inglesas. Então, era um comportamento completamente diferente. E eu tinha, nos 2 primeiros dias, de fazer um approach com eles diferente também. Eu tinha que chegar, mostrar mais coisas, mas foi impressionante que uma semana depois eu tive que chamá-los e dizer para eles, ao invés de você transformar os jamaicanos transformaram vocês. Vocês estão iguaizinhos aos jamaicanos no comportamento de vocês. E aí não me interessa, porque os jamaicanos, tecnicamente, em habilidade, em repertório, eles são melhores do que vocês. O que eu preciso de vocês é o profissionalismo que vocês trazem, é o comportamento antes, durante o treino, depois do treino, isso é que eu quero. Se vocês não estão dispostos a fazer isso, podem voltar para a Inglaterra. Aí eles tomaram um susto e aí deram uma contribuição incrível, né? O meu time ficou extremamente profissional e ali não perdemos mais. Dos 6 jogos, nós ganhamos 3 e empatamos 3 e classificamos. Maravilha. Ô, professor, e essa jornada da Copa do Mundo, o que o senhor, com relação a técnico estrangeiro? Teve uma polêmica recentemente aí, né, envolvendo alguns treinadores. Na verdade, é uma polêmica mais criada do que falada pelas pessoas, né? O pessoal meio que tirou do contexto a fala do Oswaldo Oliveira, esqueci o outro treinador. Mas como que o professor... Foi o Leão. Emerson Leão. O Leão, eu não tenho intimidade com o Leão. O Leão, todo mundo sabe que ele é extremamente controverso e não é o caso do Oswaldo. Leão é uma pessoa difícil. O Oswaldo, nós estudamos juntos na universidade. Depois ele foi meu assistente na seleção sub-23 do torneio de Toulon. Depois ele foi meu assistente no Catar durante muitos anos. O Oswaldo é uma pessoa extremamente educada, fina. Tanto que ele começa dizendo, quando eu cheguei à conclusão que tinha que ser um treinador estrangeiro, não poderia ser outro nome que não fosse o teu, porque você é o melhor treinador do mundo. Mas eu torço para que você ganhe a Copa do Mundo, vá embora e entre um brasileiro. Então, eu costumo dizer que você tem que ter muito cuidado com o conteúdo, o modo e a intencionalidade. As pessoas públicas, quando falam, tem que ter esses 3 componentes, né? O conteúdo, o que ele falou, tinha todo o conteúdo. Ele estava ali para defender os brasileiros, elogiou a qualidade do Ancelotti, o melhor do mundo, torcendo para que ele seja campeão do mundo, ótimo. O modo ele acabou usando algumas palavras ali que foram interpretadas e a intencionalidade. A intencionalidade diz o seguinte, eu sou brasileiro, gosto da seleção, quero que seja campeão e que volte os brasileiros. E aí, quando você um desses 3 pontos, você não encaixa bem, e isso eu tive a oportunidade de falar com o Felipe Luiz, que a gente faz a mentoria com ele, eu disse, olha, naquele caso do Pedro, o conteúdo estava perfeito, mas o modo, você usou 2 palavras ali que aí deram chance para te detonarem. E a intencionalidade? Todo mundo queria que o Pedro passasse a voltar a treinar como treinava e performar como performava, e voltou mesmo a performar bem. Então, o que aconteceu ali foi exatamente a colocação do Oswaldo ali, uma escorregada, mas não vi nada demais, não. Professor René, me diga uma coisa, aproveitando esse gancho que o Schumacher deu no que diz respeito ao futebol feminino.
você que trabalhou com a seleção, tem uma experiência, trabalhou os grupos, é uma realidade diferente do futebol feminino para o futebol masculino. Como que você vê essa evolução hoje? E hoje, efetivamente, os clubes dão importância para o futebol feminino ou é algo assim, porque é obrigação de se ter e vamos fazer de conta que nós estamos ajudando e valorizando e na realidade não corresponde nada disso? Não, nós demos um salto de qualidade absurda. Se você pegar o balanço da CBF, eu tenho cuidado de ver balanços históricos de clubes, tudo isso eu tenho o hábito e tenho um parceiro muito grande, que é o Marcelo Mangi, que é um contador da Petrobras. A CBF gastou no ano de 24, ela gastou 43 ou 44 milhões com as categorias de base masculinas. E ela gastou 125 milhões com o futebol feminino. Então, isso aí é uma aberração. Jamais existiu isso. Na minha época, de 2004, nós estamos falando de 21 anos, foi um salto assim, né? Quando você vê uma final que houve entre Internacional e Corinthians, e, se eu não me engano, teve 65 ou 75 mil torcedores, isso é um salto também absurdo. Então, eu acho que o caminho está muito bem. De 2004 a 2008, depois das Olimpíadas, eu fui convidado a ser parte do comitê da FIFA de futebol feminino. E eu me lembro que em 2005, o Joseph Blatter bateu nas minhas costas e disse: professor, vou lhe dar uma notícia. Aí eu digo: qual é? Muito rapidamente, todos os clubes da Série A do seu campeonato terão futebol feminino. Aí eu olhei para ele assim e digo: será, presidente? Ele disse: e vou além. E isso se comprovou. E vou além. Um dia o futebol feminino será maior do que o futebol masculino. E, gente, por favor, quem disse isso foi o Joseph Blatter. Não ponham na minha conta que não sou eu que estou dizendo. Eu só estou repetindo. Agora, eu acho que cresceu muito. A última Copa do Mundo na França, os números foram absurdos do público. Os jogos, a qualidade melhorou muito, 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 muito do futebol. Não é mais aquele futebol que nós temos que cuidar agora muito da base, porque eu costumo dizer que tanto no feminino quanto no masculino, se você sacudir a árvore, cai jogador. No Brasil é assim. O que nós precisamos é ter projetos com processos de captação e desenvolvimento desses atletas, porque quando você vê que o Flamengo, eu não sei se foi, acho que foi o Flamengo que fez um jogo há pouco tempo no Campeonato Carioca e ganhou de 18-0. Alguém te estimula a ver um jogo desse? Não, ninguém vai ficar estimulado. Agora, quando você vê um Palmeiras e Corinthians jogando, você fica estimulado, porque são jogos extremamente intensos, que você vê a parte tática sendo aplicada ali, as jogadoras com a parte técnica bem evoluída, as goleiras estão começando a crescer, o tamanho delas e a qualidade delas está começando. Então, eu acho que nós estamos num caminho bom. A vice-presidente da CBF é a presidente da Federação Paraibana de Futebol. Ela já deu uma declaração dizendo que o futebol feminino agora é prioridade e que ela vai tomar conta disso para 2027. Então, eu acho que nós estamos num caminho bom. E tem um detalhe, né, Schumacher? Tem um detalhe também que é muito, muito interessante. O Brasil foi campeão do mundo em futsal, né? Então, ou seja, isso, feminino. Nós assistindo, eu fiquei extremamente impressionado com a qualidade técnica das nossas jogadoras. A técnica é igual. Eu, quando fui trabalhar com as meninas, eu tinha uma preocupação dizendo assim: a bola tem que ser menor, o gol tem que ser menor, o campo tem que ser menor. Nada disso, nada disso. Quando nós começamos, nós éramos 6 homens na minha comissão técnica. E a gente fazia alguns jogos, a gente dava passeio nelas. Mas aí fizemos um trabalho como nunca foi feito no futebol.
Eu tinha uma atleta de 23 anos que nunca tinha ido a ginecologista. Eu tinha uma outra atleta que não pôde ir à Olimpíada porque necessitava uma cirurgia ginecológica e ela ficou aqui para fazer essa cirurgia. Nós tínhamos um fisiologista que nós saíamos do hotel para o campo para jogar e ele dizia assim, olha, você precisa beber 1 litro de água, você precisa beber meio litro, você precisa até a intracelular estava medida, a alimentação toda controlada. Acabou as Olimpíadas, um presidente de uma confederação, de um esporte, não quero dizer qual foi, chegou para mim e disse, Renê, qual é o segredo que você conseguiu transformar essas meninas? Eu disse, eu vejo o teu time todo dia comendo aqui. Estão no McDonald's, no Burger King, porque o refeitório da Olimpíada é um negócio para 5 mil pessoas, louco. Comida de qualquer lugar do mundo. As minhas atletas jamais passaram em um desses locais. Nunca. Nunca. Presentes que elas me pediram quando nós chegamos na Vila Olímpica depois de ganhar a medalha de prata. Podemos comer um hambúrguer? Eu digo, façam o que vocês quiserem. Acabou a competição. Então, tudo faz diferença. E se você não cuidar, e hoje em dia tudo é feito dessa forma. A seleção brasileira feminina vai chegar à Copa do Mundo com mais de 100 jogos. Eu cheguei com um jogo internacional. Um jogo. Porque eu arrumei o jogo contra os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Então, professor, você disse no meio de uma fala sua que está mentorando ou mentorou o Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo, é isso? Isso a gente mantém contato constante. É um cara... Agora, qual é um futuro... Pergunte para mim, percentualmente, qual é a sua participação no que o Felipe Luiz faz, está conseguindo 1%, 2%. Ele é muito bom, ele é muito sério, muito competente, e eu vou por trás aqui vendo as coisas e de vez em quando eu dou um toque nele, mas ele é muito bom. Não tem nada que diga assim, se o Renê não tivesse por trás dele, ele não estaria fazendo isso. Estaria fazendo sim. Ele é muito bom. Ele demonstra ser um rapaz promissor, né? O Felipe Luiz, um técnico muito promissor. E certamente tudo que ele busca de conhecimento ajuda, né? O conhecimento nunca é demais e ele está devendo aí várias fontes. Eu vou contar para você uma história, uma conversa que nós tivemos, e essa conversa vem do Evandro Mota, que eu acho o cara que trabalhou em 94 com a seleção, trabalhou com o Internacional do Abel, foi campeão. O Evandro é absolutamente fantástico. E ele diz o seguinte, que existem os astronautas e os astrônomos. Os astronautas foram lá, são os jogadores de futebol. E os astrônomos são os que estão aqui, eles não foram lá. Eles estudaram para levar alguém a chegar lá e chegar bem. Agora, quando você é astronauta, que pode vir e estudar e se tornar um astrônomo também, aí é muito legal. Eu fui astronauta há pouquinho tempo e depois virei astrônomo. E eu brinquei esses dias para ele, eu digo, olha, você é um astronauta que está dando banho em tudo que é astrônomo, porque ninguém ganhou tanto como você está ganhando. O Felipe hoje, ainda não acabou a Copa do Brasil, ele tem todos os títulos que um time podia disputar, o Felipe está na bagagem dele. Espetacular, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Libertadores, Carioca, Brasileiro, Libertadores, a Intercontinental. Vamos ver o que ele vai arrumar. E ele é muito bom. Professor Renê, me diga uma coisa, com essa lucidez, com esse conhecimento, por que se aposentou como técnico e se você não tem saudade de estar ali dando juiz? Muita saudade. Esse dia ainda brinquei com o Felipe, falei para ele, cara, essa mosca está me mordendo, porque eu vejo o teu jogo, eu tenho que ver as coisas, estou vendo tudo que é jogo, e adversários também, e a gente fica assim, aquele negócio querendo mesmo, né? Mas o que acontece é que agora eles não querem mais velhos, né? O cara que... o Dick Advocaat, holandês, ele classificou Curaçao. Curaçao tem 150 mil habitantes. Ele tem 78 anos. O Hélio dos Anjos,
O Hélio é mais velho do que eu. O Hélio deve ter 75, 76, foi campeão da Série C com o Náutico. Mas no nosso país, né, as pessoas acham que nós ficamos ultrapassados. É como eu falei, a pergunta feita por uma pessoa que não evoluiu, ela é um absurdo. Agora, para aqueles que evoluíram, não. Eu não teria nenhuma dificuldade em trabalhar. Professor, o senhor está com essa camisa linda, Maria já falou um monte de abobrinha, agora eu vou falar o correto, está com essa camisa maravilhosa, né? Eu tive o prazer de saber recentemente que, ainda que o professor não goste, para mim é uma honra, mesmo assim, só saber que o professor viu a postagem do Portanautas. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Honório, para o Marcelo, o pessoal do Portanautas aí. Desde 2012 eu escrevo lá, Eu agora... reclamei com o Honório, se você quer saber, eu reclamei com o Honório. E ele disse para mim, não é, ele gosta do Curitiba, é o jeito dele. Eu digo, desculpe, mas não vou tirar a minha posição, não, Honório. Ele falou comigo depois, assim, cara, você tá, pega mais leve aí, não sei o quê, mas é um cara muito legal, mas, inclusive amanhã a gente tem a confraternização do Portanautas, lá vai estar toda a galera. Se o professor estivesse aqui, com certeza poderia estar com a gente. Mas tudo isso para dizer que você nunca perdeu a ligação com o Curitiba, né? Aquele ano de 2007 eu vivenciei, lógico, eu vou no Couto desde 1987, 8, né, 2 anos, meu pai já me levou e não saí mais de lá. E 2007 foi um ano incrível, realmente. Deixa eu fazer uma observação, Não, peraí, não vai falar besteira. Só quero fazer uma observação, para você ver como é muito importante o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque os pais muitas vezes não sabem criar os filhos, né? E levam para uns caminhos assim que são os caminhos irretornáveis. E como isso influencia negativamente a vida dos filhos. É só essa observação que eu quero fazer. Tem outros que levam bem para baixar. Eu estou fazendo isso lá em casa, né? Lá em casa pode fazer o que quiser da vida, menos não ser coxa branca. O resto você tem a liberdade total da democracia. Mas o professor... Eu não passei por esse processo de persuasão dos pais, porque eu me converti já bem velhinho para o Curitiba, né? Foi em 2007. Eu nasci num lugar muito pobre, aqui no Morro, e só existia uma televisão. E essa televisão era na casa do tio Zeca. E o tio Zeca, antes de deixar a gente entrar, perguntava qual é o seu time. E nós tínhamos que dizer, eu sou tricolor, sou fluminense, então pode entrar. Então, eu fui sendo fluminense, depois comecei a ser treinador e trabalhei em tantos clubes, tantos países, locais, que gostei muito, mas no Curitiba foi um negócio assim, porque a minha chegada, primeiro eu tive muito medo de ir para o Curitiba, porque quando o Joel Malucelli me ligou, ele me conhecia da Jamaica, né? A gente teve muito contato aí, eu estive em Curitiba com a Jamaica, e ele, o Curitiba está sem treinador, te interessa? Eu digo, Curitiba, campeão. Mas depois eu conversei com uma outra pessoa, e essa pessoa me falou do jeito que estava, o caos que estava o Curitiba, e eu tive uma noite horrorosa. Tanto que não eu pude dar apoio ao Tite. Não mudou muito. Eu pude dar apoio ao Tite, e eu disse, eu sei o que é isso. Eu passei, e eu quase não fui. Eu levantei da cama, fazendo força, e cheguei. E quando cheguei, e aí a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma carta para a torcida, né? Uma carta pesada, e o meu amigo Sérgio Prosdóximo me chamou para um almoço e disse, Renê, você assinou seu atestado de óbito, não se fala isso para a torcida. Porque eu perguntava para eles, digo, olha, não estou fazendo juízo de valor, só quero perguntar para vocês. Eu vi 3 vídeos, que o Curitiba tinha jogado 3 jogos, e 2 jogos foram no coxo. Com 5 minutos, vocês estavam vaiando os jogadores. Vocês ajudaram em quê? Porque toda vez que o time ganha, vocês dizem que vocês foram fundamentais. Eu quero saber agora que o time perdeu, aonde é que está a influência de vocês. Me desculpe, não conheço vocês. Mas aí começou a ter um relacionamento com eles e foi um ponto, foi o jogo contra o Brasiliense. Nós fizemos o primeiro jogo no Paraná contra o Remo e ganhamos por um milagre.
né? O Douglas Silva deu um pombo sem asa do meio campo, não merecíamos ganhar aquele jogo e ganhamos. Há quem diga até que eu não dirigi o time, eu fiz a pré-eleição, eu dei o treino e dirigi lá de cima falando com o Edson Borges. E quando nós voltamos, nós jogamos com o Brasiliense, time que nós nunca havíamos ganho. O primeiro tempo nós saímos perdendo de 1-0. E quando entrou no vestiário, eu parei na frente deles com muita calma e disse assim, vocês perceberam? Aí eles, perceberam? Mas o quê? Vocês não perceberam? Aí eles, o quê? Eu disse, a torcida não vaiou vocês. Vocês estão perdendo de 1-0 e a torcida não vaiou vocês. Dá para vocês agora entrarem dentro de campo e fazer o que tem para fazer? Porque tem alguém lá em cima esperando vocês. E aí voltamos, viramos para 2-1, foi uma festa danada. E aí, para o próximo jogo, eu combinei com eles. Digo, olha, ganhando, nós vamos lá para ser celebrados. Se nós empatarmos, nós vamos dividir com a torcida. E se nós perdermos, nós vamos celebrar a torcida. Só dei sorte, só perdemos o último jogo, aquele do Marília. E eu até fui, porque eu não ia junto com eles. Eu digo, eu só vou no dia do campeonato. Mas aquele, como nós perdemos para o Marília, eu fui. E tem um fato, o Fernando e Marinho, fantástico. As minhas famílias, eu nunca deixei minhas filhas, minha mulher participar muito, porque é terrível a vida de treinador. Mas naquele jogo, todo mundo foi. O Curitiba ia ser campeão, até minha sogra. E minha sogra, muito religiosa, já não a tenho aqui, ela era ministro da Eucaristia, e o Marília fez um gol logo no início. E a minha sogra, obrigado, Senhor, obrigado pelo gol. Aí minha filha disse... 46 mil pessoas do Couto Pereira. Ela disse, vovó, o gol foi do adversário. Ah, isso virou da vida toda, até ela estar comigo, toda vez que eu encontrava, você torceu contra mim? Não foi, meu filho, foi confusão. Foi muito interessante aquilo. Não, esse jogo, nossa, foi uma competição emocionante mesmo. O Marinho vai lembrar dessa aqui também. O Renê, acho que na época o Marinho? Santos... Eu ainda não sei por que Marinho, pô. Ele não conta? Ele tá com vergonha? Fala aí, Marinho. Não, eu tenho duas histórias. É assim mesmo, né, Fernando? Professor Renê, eu tenho duas histórias. E daí o senhor escolhe, e o pessoal que está nos assistindo escolhe a que preferir. Uma história é porque a minha família é do Rio de Janeiro, é dona de um canal de comunicação muito grande, e com medo de sequestro, eles pediram para que uma parte do clã Marinho fosse para uma cidade pequena, por isso São José dos Pinhais, e mudasse de nome, por isso José Silva, para preservar o pedigree, o DNA Marinho. E aí as pessoas ficaram sabendo depois, mais tarde, e assim, eu até me emociono quando eu falo no tio Roberto e na tia Lili, porque a gente sempre teve uma ligação muito grande. E tem uma outra história que uma vez o Flamengo veio jogar com a seleção mundial chamada Atlético Paranaense, 1983, mais ou menos, pós Copa do Mundo de 82, que era praticamente a seleção brasileira. E chegaram no aeroporto de São José dos Pinhais, não é hoje como tudo fechado, então tinha os alambrados, nós furamos e fomos para a pista. E o pessoal, eu era pequenininho, menor do que eu sou ainda hoje, por incrível que pareça, e nós fomos buscar autógrafo, e todo mundo foi no Zico, no Júnior, no Leandro, no Adílio, e eu não conseguia chegar em ninguém. E daí eu parei assim, de um lado tinha um negão, 2x2, assim, e eu falei, você é jogador de futebol? Ele falou, sim. Eu falei, então me dá um autógrafo. Ele deu o autógrafo Marinho. Só que ele tinha acabado de vir para o Flamengo, ser contratado. E aí nós chegamos no conjunto, todo mundo, o Zico, o Júnior e tal, e eu falei, o Marinho. Eles falaram que Marinho? Não, Marinho, jogador do Flamengo. Eu falei, não tem nenhum Marinho, jogador do Flamengo. Eu acho que era o cara da Infraero que ficou com dó de você e deu o autógrafo. E aí até hoje, isso eu tinha 13 anos, e até hoje, tanto que o meu escritório eu tenho que colocar Marinho, porque senão ninguém me reconhece. Então aí ninguém sabe. Você acha que é melhor a história? Eu prefiro a segunda história. Você acha que o Marinho lá, ele não jogava tão bem quanto eu, né? Mas ele era esforçado. Fez uma zaga, em 81 ele jogava lá. É verdade. Você lembra de uma declaração que você deu ainda quando do surgimento do Neymar, com relação um dia que o Neymar
se negou a sair, né? O Dorival Júnior tinha pedido para ele sair, se não me engano, e ele falou, não, eu vou Não ficar. deixou ele bater o pênalti. Isso. Você disse que nós estamos criando um monstro. Eu acho que faz o quê? Uns 10 anos já essa declaração. Foi Mudou 2010. 15 anos, meu Deus do 15 céu. anos. 15 anos. E como que você vê a trajetória do Neymar publicamente? Você acha que ele vai para a seleção ainda? Não, a gente vê ele sendo muito julgado daqui para lá, de lá para cá. Mudou alguma coisa na sua concepção? E também já falando dessa nova geração do futebol brasileiro. Olha, eu acho ótima essa oportunidade, porque eu vi depois do jogo em que eles ganharam de 3-0 do Bahia, eu fiquei muito animado achando que o Neymar vai para a Copa do Mundo. Que pela primeira vez eu vi o Neymar tirando toda a armadura do Neymar, daquele cara que se formou todo poderoso, né? E dizendo assim, eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda. Eu cheguei no fundo do poço mentalmente e eu pedi ajuda. E era o que eu vinha batendo esse período agora, depois de tanto tempo, eu vinha batendo assim, ele precisa de ajuda. Eu, se fosse o Neymar, eu pegaria uma Copa do Mundo pequenininha e ficaria com ela na mão até ser convocado e até jogar o último jogo da Copa do Mundo para ser campeão, mentalizando, eu vou estar na Copa, eu vou ganhar a Copa, eu quero ganhar a Copa, eu quero ganhar a Copa. Porque o nosso cérebro ele não sabe o que é passado, ele não sabe o que é presente, ele não sabe o que é futuro. Você dá essa conotação para ele e ele reage te dando todas a produção de hormônio, te dando toda a capacidade que você tem de realizar as coisas. Ele e o Ronaldinho Gaúcho são os dois bailarinos do futebol mundial que eu conheci. Eu não vi nenhum dos dois, ninguém melhor do que esses dois em termos do balé que eles dançam. O Ronaldinho um pouquinho mais vertical, sempre vertical, o Neymar fazendo um balé, às vezes um balé próprio, para ele mesmo se divertir. O Ronaldo não. O Ronaldinho fazia para frente e para os gols, embora o Neymar faça muito gol, seja artilheiro, tudo isso. Com essa confissão dele, e se ele procurar ajuda, eu não tenho dúvida, nós não temos um jogador igual a ele. Igual a ele nós não temos, do nível dele. E se ele pedir ajuda e levar a sério isso, e com o Ancelotti, eu acho que a gente tem grandes chances de melhorar a seleção. Dias atrás, 2 fatos. Primeiro fato, minha mulher foi a uma festa, eu estava dando palestra em Recife, se eu não me engano, e alguém pegou um filho assim, olha aqui, essa é a esposa daquele treinador que odeia o Neymar. A minha mulher disse, peraí, corrija isso, por favor. Meu marido nunca odiou o Neymar, meu marido nunca disse isso, de jeito nenhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa entrevista dele. Essa entrevista dele é extremamente poderosa, porque quando alguém reconhece, eu preciso de ajuda, e tem 3 estágios que você pode estar na vida. Um estágio é quando você vê que tem pessoas superiores a você que podem te ensinar e você aprender com elas. O outro estágio é o estágio do mesmo nível em que você tem a bondade de troca. Você aprende e ensina, você aprende e ensina. E tem o outro estágio, que é o estágio que você é extremamente bondoso. Você ensina as pessoas que sabem menos de você. Então, eu acho que ele descobriu que existe esse andar lá de cima de alguém que sabe mais do que ele e que pode ajudá-lo. E isso é muito bom. Então ele pode entrar, porque ensinar os outros, ele ensina quando ele joga, ele mostra muita gente o que é a visão 1, visão 2, movimentação 1, movimentação 2. Olha a movimentação dele naquele gol contra o Mirassol, que ele sai do cara, volta para o campo dele e vai fazer o gol. Aquilo ali é de uma capacidade cognitiva do jogo excepcional.
Agora ele descobriu que tem um outro nível, pessoas que em alguma coisa sabem mais do que ele e podem ajudá-lo. Isso é muito bom. Não, e o que eu estava pensando agora na tua fala, né? Eu acho que o maior sinal de sabedoria é a humildade. A humildade de você reconhecer, por mais bom que você seja, é que realmente tem alguém melhor do que você e, ao mesmo tempo, reconhecer que todos nós precisamos de ajuda, né, em determinado momento. Eu acho que isso é uma qualidade para poucas pessoas chegam a uma maturidade a ponto de falar bem assim, não, eu preciso de ajuda mesmo, né? Isso eu também achei assim muito grande da parte dele e gerou uma humanidade, uma conexão muito grande. Exatamente. Porque todos nós, eu acho que isso é o que precisava das pessoas apoiarem ele, torcer junto com ele. E eu tenho absoluta certeza que se ele for para a Copa do Mundo, tiver em condições, ele vai ser a grande diferença na Copa do Mundo e que espero que seja favorável ao Brasil a ponto de nós trazermos o caneco, né? Se nós pegarmos, né, 70 o Brasil saiu aqui absolutamente destroçado. O Brasil jogou com o Bangu aqui no Rio de Janeiro. Eu só não me lembro se perdeu ou empatou. E aí o João Saldanha, por questões políticas, foi demitido, entrou o Zagallo. Nós não tínhamos um time. Se você parar e ver a escalação, o lateral esquerdo era o Marco Antônio, virou o Everaldo. O quarto zagueiro era o Joel, ficou o Piazza. O volante era o Piazza, veio o Clodoaldo. Na ponta esquerda jogava o Paulo César, entrou o Rivelino fechando o meio. Nós tínhamos o Roberto, que jogava lá na frente, aí o Tostão adiantou, o Pelé fazia a troca e o Jairzinho fazia... Nós não tínhamos time. Quando você pega 94, o Brasil perdeu para a Bolívia e perdeu um amistoso para o México. Eu fui à Granja Comari, porque o Parreira é muito meu amigo, fui lá dar um abraço nele, ele não estava. Aí perguntei à comissão técnica, cadê o Parreira? O Parreira foi em casa, provavelmente voltando vai se demitir. Eu acho que a esposa, as filhas fizeram a cabeça dele e ele não se demitiu e nós fomos campeões. E não tínhamos o Romário. O Romário veio no último jogo com o Uruguai, estraçalhou lá e fomos campeões. Se você pegar 2002, nós tivemos Vanderlei Luxemburgo, Leão, o Filipão assumiu, se classificou no último jogo, se não me engano, contra a Venezuela, Luizão fez gol, fomos para lá, ele pegou o Edmilson, botou ele como cabeça de área, terceiro zagueiro falso ali, acertou a seleção, não era aquela seleção. E ganhamos. Então, agora, nós não temos uma seleção, dá para montar. O Brasil sempre nas Copas do Mundo, todas as vezes que nós saímos aqui, 2006, nós saímos para ser campeão, 2014, depois da Copa das Confederações, era para nós sermos campeões, e foi o que foi. Então, eu levo muita fé de que a gente possa montar um time, porque qualidade a gente tem. Bem, muito bem. Eu concordo também. Ele, o Marinho sempre fala que o Debate Pronto é uma revista, e é de fato uma revista, a gente traz... Posso fazer uma reclamação do seu programa? Claro, por favor. Preto aqui, por quê? Porque o quê? Isso aí, professor, foi uma falha, foi um erro na hora da concepção, eu não estava na reunião. Aqui, ó, eu vou lançar essa reclamação aí. Pode deixar, nós vamos corrigir. Quando a gente fez uma entrevista com a presidente do Coxa, a gente até mudou as cores, hoje passou batido, foi um erro, vamos tentar na edição ainda melhorar isso daí. Já vai ficar para a produção do Ricardo aqui. Mudar a cor? Pelo amor de Deus, não. Você mudou de nome? Por que não pode mudar? Não. Eu espero, professor René, eu espero quando eu chegar aos 70 anos, eu não comece a torcer para o Curitiba. Isso daí eu acho que nunca vai acontecer. Né, na minha vida, assim. Não vou, nem com meu tio. 2007.
Nem que o meu tio seja fluminense e eu queira assistir TV na casa dele, eu não vou vir com essa historinha, não, de que gostei do Coxa e... Não, abrindo um parênteses, eu sempre elogiei o Atlético pela organização. Foi um dos primeiros clubes a colocar um centro de treinamento com alimentação. Eu conheço bem o clube, eu visitei já o clube, e fiz questão de levar a Jamaica lá para visitar todas as instalações. Já temos CTs mais modernos hoje em dia, viu? Não é mais o seu mais moderno que já foi um dia. Mas abre portas. Isso aí. Entender. Como eu estava dizendo, é um programa democrático, é uma revista, como o Marinho diz, de fato você está aqui muito gentilmente, né? E não poderia deixar de fazer uma pergunta sobre um tema ainda mais abrangente que o futebol, que é o cenário político, e o professor fica à vontade para responder. Eu acredito que é sempre bom ter uma visão de alguém esclarecida, experiente, como o senhor. Vivemos aí uma época já tanto quanto duradoura, né, de polarização. Não estou falando de nomes, estou falando de animosidade geral, de desconfiança geral em instituições. O senhor já viveu diversos momentos diferentes, né, da República Brasileira. Qual que é a sua visão do nosso cenário político, do seu estado, da sua cidade, do Brasil como um todo? E tem muitos estudantes, alunos nossos que estudam, que veem o programa também, né, para que eles possam não desestimular de fazer coisas diferentes, de lutar ainda pelo seu futuro, mas pelo interesse nacional também. O grande problema que a gente tem ao falar com a juventude é que estratégias foram montadas de entrar dentro das universidades, dentro das escolas, e aí isso confundiu muito ou fez a cabeça de muita gente. E, como eu disse, eu sou extremamente democrático. Eu acho que cada um tem direito. Eu tenho uma amiga em que ela tem totalmente diferente, diverge de mim. Eu sou conservador, eu sou a favor da família, eu sou a favor da religião, eu confesso, expresso a minha religião. Acho que ninguém pode proibir ninguém isso está na Constituição, livre manifestação da sua fé. Quando começa a ver o que a gente está vendo na Europa agora, esses dias um pastor foi preso porque estava fazendo uma manifestação. Se eu não me engano, foi na Itália ou na Alemanha, alguém estava... Ué, cadê o nosso amigo? Cadê o professor? Caiu para você também aí, Marinho? Tivemos um pequeno problema com o nosso convidado, Renê Simões, estava falando sobre a visão dele de política. Deixa eu avisar ele aqui no WhatsApp, vou remover e colocar ele de novo, ver se ele aparece. Ele vai entrar de volta, né? Talvez tenha acabado a bateria que estava meio no mico dele, né? Uma entrevista interessante até aqui, né, Marinho? Bastante conteúdo, né? Muito, e o que eu acho assim muito legal como que é bom, né, a gente revisitar e ir para outras... Aí, o chefe aí, ó. Chegou. Comecei a falar de política, fui cancelado? Não, isso aí é que quando você pediu a mudança de cores ali, eu apertei o botão de injetar. Então foi isso. Então, eu acho que é isso, e eu estimulo a todas as pessoas de bem, seja qual for a sua ideologia, que entre na política. Entre na política. O grande problema é que a gente fica achando que a política é só para pessoas desonestas. Não, a política é para as pessoas que querem fazer alguma coisa pelo seu país. Eu digo para você, honestamente, se eu fosse mais jovem, eu entraria na política agora para brigar por aquilo que eu acredito. E eu acho que todo mundo tem que brigar por aquilo que acredita. É engraçado que final de ano sempre acontece isso. E aqui em casa é minha irmã e a minha cunhada que ficam às vezes assim, vamos parar de falar desse assunto? Eu digo, gente, nós não estamos brigando.
Nós estamos colocando os nossos pontos. É aquilo que eu falei, quem discorda de mim não é meu inimigo, me completa. Pode ser que eu aprenda alguma coisa e eu dizia, eu me abstenho de dar a minha opinião, né? A minha opinião. É isso aí. Professor Renê, estamos chegando aí já a 1 hora de entrevista. Como é que o senhor vê o que o senhor está fazendo agora? E, por último, né, além do seu trabalho de consultor, e a gente também sei dos seus horários aí, se quiser passar uma mensagem para o pessoal que nos assiste, e também já agradeço imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua sabedoria. É sempre muito bom fazer o debate pronto, porque a gente aprende muito. A gente chama as pessoas aqui, a gente sempre sai melhor do que entrou nas entrevistas. A gente já fez entrevistas com pessoas que, às vezes, era difícil conduzir a entrevista, que a pessoa falava menos, né? Mas, ainda assim, a gente consegue aprender, e não foi diferente com o professor. Eu agradeço muito, e fica aí o espaço aberto para o professor falar o que está fazendo. Quem não conhece, como é que eu chego até o professor Renê? Olha, tem o Renê Simões Oficial, você pode fazer. Vou exibir aqui. Renê Simões Oficial. São todas as minhas, está passando aí na tela. E tem o telefone da minha assessora, Cris Patterson. É 21 999 142 6320. Não, peraí, apaga aí, apaga. Porra, quase. É 21 98 142 6320. É assim que eu consigo decorar telefone, sempre enchendo ali na frente. E ela atende 98... Não, tá, tem um 9 aí, 98 142, tá sobrando, tem um 9 a mais aí, 98 142 6320. Isso. A gente chama, o nosso escritório, a gente chama de academia mental, trabalhando a musculatura emocional. É isso que a gente se dispõe a fazer, usando várias técnicas, né? E usando a experiência, porque o pessoal pergunta, qual é a diferença do coach para o mentor? O coach, ele se abstém sempre nas técnicas que ele aprendeu a fazer. O mentor, ele vai usar a experiência dele, né? Tem muitas histórias que eu conto, uma delas, um treinador que eu fazia mentoria, meia-noite eu vi no jornal, lá dos pais do Marinho, e o jogador abandonou o treino. Eu digo, meu Deus, o melhor jogador dele abandonou o treino. 2 horas da manhã eu liguei para ele. Ele atendeu no primeiro toque e disse, ué, como é que você sabe que eu estou acordado? Eu digo, eu não sou o treinador e não dormi, pô, imagina você. E aí ele contou o que ia fazer, que ele ia estraçalhar o jogador. Eu digo, isso mesmo, faça isso. Ele, é mesmo? Eu digo, eu fiz, me dei mal, perdi meu emprego. Porque o time todo tinha uma dependência técnica dele, né? Aí ensinei para ele uma técnica do soco no isopor, né? Quando você dá um soco achando que é uma parede, você tem ação e reação. No isopor, o braço vai embora, né? E ali eu pedi para ele sentar com o jogador, perguntar o que ele estava sentindo, o que precisava para ser ajudado, para ele ser o melhor. Deu um casamento que eles chegaram a classificar para a Libertadores e ninguém esperava. Então, tenha calma sempre, né? Tenha calma sempre, ouçam as pessoas, aceite, né? Como eu fiz com o Fernando, aceitando vir, e hoje está aqui conversando com um atleticano. Isso é democracia. A gente tem que aceitar isso, né? Professor, e você veja como eu sou o cara que manda na mesa. Aquela hora eu te derrubei porque você queria mudar as coisas. Agora derrubou ele. E acabei de derrubar o Schumacher porque eu já vi que ele estava saidinho demais. Professor Renê Simões, nós gostaríamos, enquanto debate pronto, de agradecer a sua participação. Foi assim, muito bacana, a gente se sente em casa, o papo flui, como o Schumacher estava falando, e esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades. Ele se comportou agora, então eu deixei ele entrar novamente.
Então, seja muito bem-vindo e obrigado pelo compartilhar as suas experiências e história de vida, que é muito bacana para o nosso público. Muito obrigado. Essa é a minha missão. A missão nas minhas palestras, é a missão nas minhas mentorias, com CEOs, estudantes, atletas, treinadores, é passar o que eu vivi, porque eu costumo dizer que tudo que você viveu, se você não passar adiante, é como se você deixar um livro numa prateleira. Só serve para pegar poeira. Verdade. Schumer, contigo. É isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado, Marinho. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente agora. E viu esse vídeo, compartilha com seus amigos, passa esse conhecimento adiante. Professor Renê, muito obrigado. Até uma próxima. Fica o espaço aberto aqui para você sempre, viu? Muito Abraço, obrigado. pessoal. Um abraço grande. Abraço, pessoal do Colchonal. Abraço. Até. Valeu, profissional. Valeu, Curitiba. Aqui todo mundo é coach.